para vocês uma mesa azul maravilhosa e hoje ela vai ser rosa. A gente até colocou no Instagram e fez uma brincadeira e o curso de ontem a gente gravou com as cores azuis. Mais ou menos a mesma versão dessa, só que agora a gente vai fazer rosa. Então, se você curtir, a única diferença de um curso para outro vai ser a técnica. Nesse eu vou ensinar a técnica para a gente colocar a tela de arame dentro do vidro, que é super legal, dá uma firmeza incrível na planta e é super facinho de fazer, tá bom? E agora eu vou explicar um pouquinho da minha escolha, que eu sempre explico para vocês quando eu chego. Olha, flores que tem aquela aparência suave, macia, e essa daqui, ela tem aquela ponta arredondada. Suave, macia, mas ela é cacheada. Toda vez que a gente for juntar esses tipos de planta, ele vai dar um efeito super legal. Essa daqui já é toda espirradinha, toda crespinha, que a gente chama de multidirecional. Essa daqui também ela tem uma textura áspera, né? Que a gente coloca junto com aquela que é bem suave e uma vai destacando a outra, porque não adianta você colocar várias texturas parecidas, várias cores parecidas. Quando você usa as duas cores diferentes, quando você usa as texturas diferentes, você vai começar a adquirir aquela leveza no arranjo, porque uma flor vai destacar a outra, não uma vai apagar a outra, tá bom? Então, na hora de escolher a flor, isso é super importante. Outra coisa super importante na hora de você escolher as flores é a qualidade da flor, tá? Escolha flores que existam na cor natural, flores que a gente tenha realmente esse toque natural, que elas tenham várias cores nas pétalas, dá uma olhada aqui, como ela tem várias cores na mesma pétala, detalhes, que ela tenha arame, porque no caso dessa aqui, olha, ela é caída, tá? Quando ela vier na caixa, ela vai vir assim retinha. Então você tem que dar aquele toque igualzinho ao natural, tá vendo? É o peso da orquídea natural. Se ela não tem o arame, ela não vai fazer esse movimento. Aí, às vezes, você pega uma flor um pouquinho só mais barata, mas que não vai dar o efeito. E na hora de montar, não vai ficar legal o seu arranjo, tá bom? Por isso que eu pego todas as minhas flores aqui na loja, na Caidê, que a Caidê já separa todas as flores. A Vanessa, ela escolhe a dedo todas as florzinhas já, as cores, as texturas, tudo que existe no natural. E hoje eu vou trazer uma técnica muito bacana para vocês, que é a técnica da tela de arame. É uma técnica muito usada no natural. No artificial, ela é um pouquinho menos usada. A gente usa mais a argila, porque a argila tem mais peso. Se vocês adquirirem os outros cursos, tem bastante coisa montada na argila e tem também no floral. Floral caiu um pouquinho em desuso ultimamente e a gente não usa ele muito para flor permanente ou artificial, que é o permanente é o novo nome da artificial. Por quê? Porque o floral ele é composto de partículas de plástico. Essas partículas de plástico ficam na natureza. Então, eu evito ao máximo usar o floral. Agora, é lógico, o floral, ele absorve a água. Então, se você vai fazer um evento, uma festa, você precisa que a plantinha absorva a água. Mas essa técnica aqui é bem legal, ela segura a flor e também você tiver com a natural, você pode colocar água na base do arranjo. Então, assim, é um coringa esse aqui que eu vou dar para vocês, tá bom? Vamos lá, a gente pega uma tela de galinheiro, tá? Eu gosto dessa dimensão, porque ela existe lá com o aro mais fechado e com o arinho mais aberto. Eu acho essa daqui perfeita para as nossas plantinhas. E aqui, eu vou começar a cortar um pedacinho com arame, um alicate de arame, que é o mesmo alicate que eu corto as flores. Eu vou cortar um quadradinho dessa tela, não precisa ser muito grande, tá? Olha, a gente vai cortando todas as laterais aqui, para que ela solte. E depois que ela soltar, eu vou fazer uma bolinha para que ela entre bem certinho dentro do nosso vaso. Ó, tá? Tá aqui esse pedacinho. Com esse pedacinho, eu já vou compor a nossa bolinha. Tá vendo? Eu vou fechar ele, eu vou dobrar ele assim, eu vou dobrar ele assim, para que a gente consiga colocar ele dentro do vaso. A gente pode fazer assim, pode fazer uma bola completa. O que interessa é que quando a gente colocar lá dentro, o cabinho se sinta aparado, tá vendo? Porque assim, em vez de ele ficar assim, se ele tiver assim, ele vai ficar mais alto, tá? Então ele serve de apoio. Ele é super bacana para isso. E eu vou ensinar vocês como que a gente coloca ele. Olha, esse aqui eu fiz um pouquinho menor certinho para esse vaso, porque a gente vai trabalhar aqui com a casca. Então você sempre faz um tamanho menor quando você for trabalhar com o acabamento lateral. Porque se você não fizer este acabamento, ele vai ficar parecendo a telinha de arame e não vai ficar bonito, né?
Ó, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês a casquinha. Para quem olhar de baixo não vê a nossa telinha de arame, tá? Então vamos lá, a gente está trabalhando aqui a casquinha. Essa casca é ótima, gente. Ela é uma casca de eucalipto, bem sequinha. E olha o tamanho da casca. Super pequenininha. Se você não achar na sua cidade essa daqui, pode pedir na Caidê, que a Caidê manda para o Brasil todo. Mas, se você encontrar, dá preferência para pequena. Caso você não consiga de maneira alguma, você pega com um alicate, olha, esse é um truque bem legal, e vai cortando a casquinha. Então, às vezes, você só conseguiu uma grandona, tem uns pedaços maiores, vai cortando com o alicate. É um truque bem bacana para fazer vasinhos como este, tá? Que são muito pequenininhos, a boca é pequenininha e você precisa de uma casquinha bem pequena. Depois que a gente preencheu, aí a gente vai colocar a bolinha de arame, tá? Aí eu assento ela bem aqui e agora eu continuo com a casquinha, principalmente em volta do arame, para que não apareça nada desse aramezinho. Pronto, olha lá. Não encho muito na parte de cima, que é para os cabinhos poderem entrar de forma fácil e natural, tá? Ela tá lá dentro, ó. Eu não sei se a gente consegue pegar aqui, mas a gente pode tentar, tá? Ela tá lá dentro, ainda aparece um pouquinho da ponta, mas eu acho que ali a gente não vai ter problema de aparecer o arame na hora que tiver montado, tá? Eu não consigo virar muito, que senão cai, mas acho que assim já dá pra gente ver. Pronto, estamos lá. Olho bem em volta, se tá tudo certo, não tá aparecendo nada, não está, tá bom? E agora a gente vai começar com as flores. Eu sempre começo com a flor mais alta, e a flor mais alta deste arranjo, para mim, vai ser o eucalipto. Eu gosto muito que o eucalipto seja alto. Eu acho que vocês devem ter visto até nos stories e nos time-lapse que eu faço, que eu vou colocando rapidinho. Mas eu já tenho um pouco de prática. A técnica que eu uso é sempre a mesma. Um exemplo. A primeira flor, ela vai no meio, olha, e ela é a mais alta do nosso arranjo. Como tá com a bolinha de arame, tá vendo? Eu tô encaixando no arame e encaixando também na casquinha, tá? Vamos ver. Vou colocar um pouquinho mais baixa, então vou cortar um pedacinho, ó. Vamos lá. Para eu fazer bem no tamanho certinho, eu vou colocando e vou cortando e vou acertando, olha lá. Eu acho que esse seria a flor maior. Se ela não fica no começo, não se preocupa, porque depois, na hora que a gente encher com as outras, ela vai ficar no lugar certinho. Basta você lembrar que essas duas que são as centrais, elas vão ser as maiores flores do nosso arranjo. Que aqui no centro a gente vai colocar sempre a maior, tá bom? Vamos lembrar também que a gente vai usar ele para montar uma mesa. E nessa mesa, a gente vai querer olhar de todos os lados, que tem duas pessoas de um lado e duas do outro. Isso quer dizer o quê? Esse vai ser um arranjo central, ele vai ter vista de todos os lados. Então a gente vai ter que preencher todos os lados desse arranjo, tá bom? Vou colocar aqui mais uma galhada. E repara que eu já estou preenchendo os 4 lados que ela pode olhar, tá vendo? Olha, aqui, aqui, e aí a gente tem este outro lado aqui que ficou faltando. Por isso que a gente trabalha muito com o número 5, né? Que a gente trabalha norte, sul, leste, oeste e o meio, né? Então, serão 4 lados mais o meio. Isso é muito usado na montagem de arranjo. Por isso que muitas vezes o pessoal fala, usa número ímpar que fica legal. É porque preenche os 4 lados e o meio. Então, aí a gente tem sempre o número 5 auxiliando aí a gente, tá? Pronto, olha lá, a gente fez os 4 lados, tá vendo? E aqui a gente não tem o meio, porque no meio eu vou puxar essas duas aqui para centralizar e vou trabalhar com a orquídea. A hortênsia, ela é a nossa flor principal. Eu gosto muito dela, ela é maior, ela tá com uma cor maravilhosa, que é uma cor fúcsia, e que eu quero combinar com as orquídeas, tá bom? Então eu escolhi ela como a nossa flor principal. E para eu trabalhar ela como uma flor principal, eu vou colocar ela primeiro também, a mais alta ali no meio, tá? Só que ela tá um pouquinho alta demais. Quando eu coloco aqui do lado, eu já vejo. Eu quero ela mais ou menos nessa altura aqui, ó. Então, olha, como é fácil na flor permanente. Você dobra e você já sabe exatamente onde você vai cortar. E é aqui que você corta. É aqui que você faz o seu pontinho. Cabos de aço são bem mais difíceis de cortar. Então, a gente aperta e a gente faz esse movimento de vai e volta, ó.
Porque nesse movimento de vai e volta, ele esquenta e quebra. Ele pode ser de aço ou pode ser de ferro. Na hora que a gente faz o movimentinho, ele esquenta e quebra na hora, tá? Então, esse é um outro truque bem bacana para quem está montando. Vamos lá? Vamos colocar agora a hortênsia nessa parte central. Como eu falei, nessa parte alta, né, que eu quero colocar. Vou virando ele para vocês, tá, gente? Devagarzinho. A gente tá aqui montando e eu já vou virando ele para vocês. O outro galho de hortênsia que eu vou cortar, que ele já está dobrado. Vou só tirar daqui para vocês irem vendo como ele vai ficando, que legal. Olha, eu quero imitar um arranjo, não muito certinho, eu quero que ele pareça que ele foi colhido assim na natureza, por isso até que eu também escolhi o eucalipto, porque ele tem essas quedas, tá vendo? Mas vocês viram, ó, acabei de mexer com arame e olha como ele aceita bem. Então, assim, se você estiver trabalhando com a natural, você já não tem esse recurso, você vai ter que achar já um galinho que vire para baixo. Se você estiver trabalhando com a permanente, você vai ter que olhar, ter esse olhar legal e abaixar manualmente para você poder montar o seu arranjo. E aí a gente vai colocando peça a peça, tá? Ela tem aquele aceite embaixo, então ela vai ficando segura, justamente por causa dos nossos arames. Vamos ver se eu consigo colocar essa daqui mais alta, senão eu corto um pouquinho. Ficou muito alta. Vamos lá, vamos cortar para a gente fazer todas elas mais ou menos na mesma altura. De novo, ó lá, a gente pega, morde com arame, tá? Porque aí você já cortou o plástico, faz zigue-zague, ó. E aí você tira o pedacinho que ficou excedente. Pronto, encaixa ele lá. E essa daqui, gente, ela já ficou um pouquinho mais alta e eu vou deixar ela centralizada no meio e vou passar essa mais baixa para cá, tá? Olha como tá ficando bacana. Agora eu vou começar a trabalhar algumas galhadas da crespinha, para dar justamente este efeito aqui, ó, que é o efeito que a gente coloca junto, olha, tá vendo? Uma mais crespinha e uma mais lisa, né? Essas daqui estão super altas, tá? Então essas daqui eu vou cortar ainda um pouco mais, ó, mais ou menos isso. Que nem eu falei, eu já sei mais ou menos o tamanho, mas se você quiser olhar e falar, ó, ela tem que ficar exatamente aqui. Aí a gente já sabe, ó, dobra a ponta exatamente aqui, a gente já sabe onde cortar. Depois que você pegar a prática, você vai começar a fazer mais ou menos a olho. E se não der certo, é só tirar a florzinha, cortar um pouquinho mais. E muitas vezes a gente faz isso, porque você não é obrigado a acertar de primeira, nem eu, nem quem tem experiência, nem quem não tem. É só uma questão mesmo de você seguir com mais facilidade na montagem do teu arranjo. Eu já abro ela um pouco, porque eu gosto que elas já são multidirecionais, tá vendo? Então eu já vou aplicando elas assim, abrindo, que eu acho que fica bem legal. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo esse barulhão aí, é chuva, tá? Tá chovendo muito aqui. Não sei se vai aparecer no vídeo, mas se aparecer, tá chovendo muito aqui em São Paulo. Olha, a gente tá colocando aqui. E essas daqui menores, tá? A gente vai começar a colocar entre elas. Eu gosto de dar este efeito caidinho ou espirradinho nessas que tem realmente essas ponteiras, porque, olha, eu vou te falar, ela foi feita para isso. Essas florzinhas foram feitas para isso. Aí eu tô fazendo elas olhando uma para cada lado, vou colocar na parte central também. Ainda tenho mais uma orquídea para eu trabalhar, que eu preferi deixar para o final a gente ver exatamente onde ela vai faltar para nós, tá? Olha, eu fui montando e separando ela, olha, exatamente, tá vendo, ó? Para que todos os laços estejam montados. Essa daqui tem que ficar aqui mais alta. Agora eu vou colocar as orquídeas, tá? E vamos deixar a última hortênsia bem para o final. Gosto de também colocar o eucalipto para trás. Eu acho que a folhagem sempre vem abraçar a flor, sabe? Eu não acho que ela geralmente seja a principal, tá bom? Tá, ó. Repara que tá mais alta no meio e as mais baixas em volta.
E agora eu vou começar a completar com as orquídeas, que elas vão dar aquele toque caidinho. Repara como fica legal quando a gente coloca elas num sentido diferenciado e natural, porque a orquídea natural, ela tem essa queda, né? Vou acertando, tá? Igual todo mundo pode ir fazendo. Se você achar que alguma tá fora, pode ir acertando, pode ir mexendo. No final de tudo, ainda a gente vai dar aquela geral no nosso arranjo. Mas sempre lembra, se a gente está fazendo o arranjo de centro, que nem eu estou falando para vocês, ó, todos os lados têm que estar preenchidos, tá? Para que a gente possa mostrar e ter ele bem direitinho aqui na hora da nossa montagem. Vou colocar a última hortênsia, porque eu gosto demais que ela dê aquele look incrível. Ela vai ficar no meio também, mas como a gente tem a frente e atrás, então uma vai ficar olhando mais para frente, outra para trás, porque aí você vai ver na hora que a gente chegar na mesa, que eu vou mostrar para vocês, que ela vai dar exatamente esse efeito de completude, tá? E não vai deixar nenhum lado diferente do outro. Agora, no final, ó, já fica um pouquinho mais difícil da gente colocar a hortênsia, porque a gente já não tem mais os lugares para enfiar bem certinho. Mas as outras flores seguram ela. Então, eu vou cortar um pouquinho mais essa. Ai, que difícil. Pronto. A gente já está com prática, mas mesmo assim é difícil. Então, se você achar difícil, é assim mesmo, tá? Na hora de você cortar a planta permanente, essa parte de aço, de ferro, ela realmente ela dá um pouquinho mais de trabalho. Tá dando uma olhada como tá toda preenchida? Que legal? Eu ainda tenho essas daqui, que são essas multidirecionais, tá? Eu vou cortar também. E agora com elas eu termino. Ah, Carla, por que você não coloca todo tipo de flor de uma vez só? Primeiro todas as hortênsias, depois... Porque, às vezes, a gente precisa justamente daquela florzinha que tem esse efeito, ó. Tá vendo? O efeitinho que fica para cima, o efeitinho que fica... como a gente fala, peludinho, né? Então, assim, a gente fala assim, saindo para fora, que dá esse ar de vivo, de alegre. Isso aqui ficou muito grande, vamos cortar. Vamos lá com coragem, pegar o alicate, para cá e para lá. Não é tão difícil, tá, gente? É que a gente já está um pouquinho mais acostumado. Mas eu gosto de falar exatamente como é, para na hora que vocês começarem a fazer, não se assustarem com a dinâmica da montagem, tá? Que ela é essa mesmo. Olha, agora no final, eu tô dando aquela última olhada, tô passando para frente, tô passando para trás, tô virando, não tô deixando uma na frente da outra. Todas as flores têm que aparecer, ela tem que estar aparecendo bem natural, colocadas num vaso, assim, de uma forma bem dinâmica, bem colhida. Uma outra coisa, se você quiser fazer, que é bem bacana, você também pode apertar ela aqui, ó, se você quiser um pouco mais maciço, ó. É só você colocar um aramezinho aqui nessa ponta e fechar. No meu caso, eu quero ele um pouquinho mais aberto hoje, tá? E eu não vou terminar de arrumar muito ele, porque ele tem que ser arrumado no local. O que acontece, gente? Às vezes você tá com o arranjo dessa altura, ele ficou legal. Você coloca nessa altura, você vai precisar remanejar as flores. Você coloca ele mais baixo, você vai remanejar as flores. Então, última olhada é sempre no local onde ele vai ficar. Pegamos um pouquinho mais de casquinha e complementamos este finalzinho, colocando daqui por fora nas bordas. Olha lá, aí ela vai fechando com a casca, ó. E aí realmente não vai aparecer absolutamente nada, nem do arame, nem dos nossos acabamentos, nem nada que tiver dentro dela. E que nem eu te falei, como a casca não tem pó, ela é limpinha, ela é uma casca preparada para esse tipo de montagem, ela não vai ficar, não vai sujar o vaso de vidro também. Se você quiser usar essa técnica com areia, você pode, com pedrinha você pode fazer uma camada de pedra, uma camada de areia, aí fica realmente a seu critério de como montar, tá bom? Olha lá, nosso arranjo do meio já tá pronto. Depois a gente vai encontrar ele lá na mesa, tá bom? Agora eu vou ensinar para vocês finalizar os pequenininhos.
Os pequenininhos são super fáceis. Eu gosto sempre de ter os pequenininhos porque o arranjo do meio fica na mesa, mas você, na hora de comer, você tira ele, coloca no aparador ou no lugar visível e coloca o prato de comida principal naquele lugar. E os pequenininhos todos continuam na mesa. Então a sua mesa continua decorada. Mas não tem como a pessoa não amar chegar e ver aquele arranjão lindo, maravilhoso na sua mesa. Então, anfitrião, você já esteja preparado. Deixa aquele arranjo lindo na mesa e quando você chegar com aquele prato maravilhoso, já tenha onde colocar o arranjo grande. Um aparador, uma mesinha de centro, já deixa aquele lugarzinho reservado. Você também pode tirar, pôr o arranjo e falar, gente, agora vai chegar o prato. E traz o prato lindo e coloca na mesa. Olha lá, a gente colocou casquinha, tá vendo? Olha, dentro do vasinho pequeno. E a gente tem esses mini buquezinhos de eucalipto, porque como eu usei eucalipto lá, eu também quero usar aqui. E eu escolhi a astromélia. Muito facinho, olha, quando a gente trabalha com 2 buquezinhos, é só a gente deixar a mais alta no meio, lembra que eu sempre falo, e mesclar as florzinhas em volta, que são as menores, com o eucalipto. Aí a gente vai trabalhar aqui no meio. Quer prender na argila? Pode. Por que eu não prendi na argila? Eu, Carla, dou várias festinhas em casa e eu gosto de ter as plantinhas e os vasinhos soltos. Olha, ele não vai cair, tá bom? Ele fica super legal. Tá apoiado na casquinha. E o que acontece? Depois eu quero tirar, quero fazer um outro arranjo, quero colocar aqui um de limão siciliano, um amarelo, um de orquídea. Eu consigo. Se eu prender com a argila, ele não sai mais, tá? Então, assim, a menos que você vá usar ele em outro lugar da casa depois, que você pode montar um arranjo de mesa e depois usar numa estante, aí você deixa presinho. Porque às vezes uma pessoa que vai fazer a limpeza ou alguém que vai mudar, vai tirar de lugar e o arranjo não vai ficar certinho. Mas no caso da nossa mesa, ó, ele fica bem perfeitinho, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês a nossa último detalhe da mesa. Eu recortei essas orquídeas, elas são assim, olha, elas vêm assim no galinho, tá? A gente corta com o alicate, um pedacinho que você quiser, pode ser maior ou menor. E eu comprei esse porta-guardanapo e quis dar uma incrementada nele de acordo com a nossa mesa. Dei um pinguinho de cola quente, vamos pegar aquele galinho da plantinha, tá? E vou colocar aqui nele, com o próprio galinho eu tô amarrando, ó. Olha que bacana. E aí a gente vai colocar o guardanapo. Então aqui a gente já vai ter um porta-guardanapo. Vou mostrar para vocês como vai ficar tudo lá na mesa agora, tá bom? Te espero lá. Agora a gente vai começar a colocar na nossa mesa tudo que a gente preparou ali na nossa aula. A mesa já tá, é uma mesa de 6 lugares, mas a gente montou 4 lugares. A gente colocou 2 de um lado, 2 de outro, que as pessoas vão ficar conversando, e é mais gostoso do que numa ponta que é muito longe, tá bom? Uma outra coisa que eu quero falar antes da gente começar é que nem todos os guardanapos e porta-guardanapos vão ser iguais. Isso é uma tendência super bacana. Você pode usar um porta-guardanapo, uma cor de copo, outra. No caso aqui, nosso copo é igual. Mas hoje existe uma tendência super legal de fazer essa brincadeira, onde você vai linkar ou cores ou texturas, não necessariamente ser exatamente igual um do outro. Eu vou mostrar para vocês na hora que eu colocar o guardanapo. Eu escolhi 2 guardanapos diferentes. Ó, esse daqui é o de rosa, é um rosé. Olha que legal, ele tem a mesma cor da orquídea, tá? Então eu vou colocar um aqui e vou colocar outro nesta ponta. Outra coisa, gente, ele pode ser ou do lado esquerdo, porque é o guardanapo, então fica do lado do garfo, tudo que é o, a gente vai colocar do lado esquerdo, tudo que é a, do lado direito, como reza as regras de etiqueta, tá bom? Ou você vai colocar ele dentro do prato. O que eu costumo fazer? Esse prato, ele tem um detalhe lateral, ele não tem um detalhe dentro. Quando ele é muito decorado dentro, ele precisa aparecer, se você colocar o guardanapo dentro, vai acabar com a graça da decoração do seu prato. Então, aí eu colocaria ele de fora, do lado esquerdo. Mas como o nosso prato ele é liso no meio, olha que coisa mais linda, fica com o guardanapo, tá? Se vocês quiserem dar uma aproximada e ver, olha como fica bonito. Porque ele vai ter as bolinhas azuis aqui no canto, a parte dourada, o guardanapo azul marinho, então fica uma coisa muito mais bonita. Por isso foi minha escolha colocar aqui no meio. Vamos lá. O outro que a gente montou, ó lá, eu montei com orquídea, e a gente vai colocar este aqui da orquídea, tá?
a gente vai colocar junto com o prato do lado direito. Olha que legal que fica. Então, aí você vai ter o de rosa e o de orquídea. E aí, o que eu vou fazer? Em vez de colocar as duas rosas de um lado e as duas orquídeas do outro, eu vou intercalar. Rosa, rosa, orquídea, tá? E aqui a outra orquídea. Gente, tudo isso dá um charme na mesa. Na hora de você montar, do convidado chegar, sabe? Aquilo tá tudo arrumadinho, tudo linkado, tudo equilibrado, né? Fica super gostoso. Os dois arranjinhos pequenos, que é aqueles que não saem da mesa nunca, eu vou colocar um de cada lado, tá? Então, eu vou pegar ele para vocês e vou mostrar exatamente aonde eu vou posicioná-los. Eu vou posicionar ele aqui desse lado e vou posicionar ele aqui deste lado. Eu não vou colocar ele no lugar onde as pessoas vão pegar os copos, que pode atrapalhar, tá? Ele tá aqui do lado. Ele vai dar um equilíbrio na mesa, porque depois a gente vai pôr o prato, a travessa, os temperos. Se a gente tiver um lugar onde a gente vai servir americana, que você vai servir, aqui a gente pode colocar os temperos, os molhos, o queijo ralado, tudo que você vai precisar para compor o seu jantar ou o seu almoço. Aqui nós temos o arranjo maior. Olha lá que lindo. E esse aqui eu vou colocar aqui no centro da nossa mesa. Olha que coisa mais linda que ficou a nossa mesa rosa. Aqui, com ele colocado, eu vou dar aquele último toquezinho para ver para onde estão olhando as flores, para onde elas estão caindo, de que maneira vai ficar mais legal. Todos os campos de visão são importantes. Então, eu saio, dou uma volta na mesa, olho como é que ele fica daqui, olho como ele fica daqui, tá? Agora, uma coisa que é legal vocês perceberem, no caso dessa minha mesa, aqui atrás não vai chegar ninguém, tá bom? As pessoas vão vir desta direção. Então, a primeira olhada nessa mesa vai vir dessa direção. Então, é super importante que essa visão esteja muito perfeita, tá bom? Então, não que não tenha nada nessa, mas que esteja perfeita. Na hora de servir o jantar, gente, vocês podem também deixar ele na ponta da mesa, olha. Vocês podem deixar ali na ponta da mesa que ele fica legal, mas se você tiver um aparador, uma mesinha, vai ficar bem mais bonito, tá bom? Vamos acender as velinhas para ver como é que fica? As velinhas, tem outro truque com as velinhas. A gente não acende velinhas durante o almoço, tá? Porque a gente já tem a luz do sol, a luz do dia. Elas servem para do final da tarde até a noite. Então, se vocês quiserem utilizar as velinhas, a gente vai utilizar nesses horários. Hoje não é um final de tarde nem uma noite, mas eu vou acender para vocês, porque como a gente está fazendo uma mesa de jantar, eu quero que vocês imaginem como elas vão ficar acesas. Na nosso workshop de lavandas, a mesa com as flores de lavanda, eu ensino a fazer essa velinha, tá vendo? Ela é toda, vamos colocar bem aqui no close, tá vendo? Ela é toda envolvida com as folhas de eucalipto. E este aqui, ó, é um porta-copo super simples, onde eu colei as folhas de eucalipto. E cada curso eu ensino uma coisinha a mais, tá bom? Então, se tiver alguma coisa aqui que vocês não sabem como montar e querem aprender, é só correr lá no curso da lavanda, que tá lá o passo a passo deste desse castiçal. Olha que lindo! E aí, gostaram da nossa mesa? Espero que vocês tenham gostado da nossa mesa, do nosso workshop, da forma com que a gente montou tudo. Eu vou preparar um Reels bem legal e vou deixar lá no Stories e vou deixar também para vocês aberto esse workshop. Todos os nossos workshops ficam abertos durante 5 dias ali no YouTube, tá bom? Depois a gente fecha, aí se você quiser adquirir eles, tá no nosso site, www.kidideiasvisuais.com.br. Obrigada!